Olá! Vamos dar continuidade aos nossos temas de sociologia? Aqui iremos abordar a sociologia e política dentro dos aspectos latino-americanos. Iremos começar com algumas questões iniciais, onde podemos abordar a história do Brasil, bem como a dos países da América Latina. É, em grande medida, a história do desenvolvimento do capitalismo no mundo ocidental. Os países latino-americanos surgem em seu processo de formação de estados-nação, no processo de expansão marítimo-comercial europeu, com a presença majoritária de Portugal e Espanha, que foram os primeiros países ali a se tornarem estados-nação. O legado português e hispânico se faz presente não apenas na língua oficial da maior parte dos países, como também em aspectos culturais, como a tradição católica, e em aspectos econômicos, como as heranças vinculadas à escravidão, ao próprio subdesenvolvimento, ainda presente na maior parte da América Latina. Dessa forma, podemos observar o fato de que a América Latina se encontrou após os ciclos de descobrimento pelas nações europeias, enlaçada por uma forte dependência política, econômica e financeira. Nós podemos observar, a partir das veias abertas na América Latina, a discussão das políticas internas e externas do Brasil. No contexto latino-americano, teve uma grande contribuição no livro do jornalista uruguaio Eduardo Galeano, de 1940 até 2015. As Veias Abertas da América Latina, publicado em 1971, obra que se consagrou especialmente nos meios acadêmicos e políticos da esquerda latino-americana. Nessa obra, Galeano busca entender a trajetória histórica da América Latina, desde o início da colonização até a contemporaneidade, que são os dias atuais. A argumentação do escritor apresenta-se como uma denúncia e crítica social contra a história, exploração econômica e política do povo latino-americano. Num primeiro momento pelos europeus e posteriormente pelos governos norte-americanos. Segundo Galeano, na América Latina, somos uma pobre gente de terra rica, pois, desde os primórdios da expansão ultramarítima, os países atuam como produtores de matérias-primas diversas e subvalorizadas, e como importadores de produtos industrializados a preços elevadíssimos. Essa situação marca de maneira indelével a história e as diversas sociedades latino-americanas. O escritor mostra, dessa maneira, o fato que, em seu entendimento, contribui para a manutenção das dificuldades vividas por esses povos. A dominação e a exploração continuadas revelam, assim, uma cultura de submissão que também contribui para a manutenção das dificuldades enfrentadas. Contexto em que até mesmo as tentativas de revolução têm seu caráter manipulado por interesses estrangeiros, vinculados a dominações, até mesmo dominação política e econômica. Mais recentemente, pouco antes da sua morte, Eduardo Galeano criticou algumas das suas posições e mesmo a forma do seu livro. Entretanto, e infelizmente, o quadro construído no texto permanece como uma descrição viva dos problemas vinculados às práticas colonialistas e neocolonialistas. Vejamos um trecho de uma entrevista do autor uruguaio realizada em outubro de 2008, concedida ao jornalista Moisés Mendes, do jornal Zero Hora. Zero Hora. Remexer na história? Como desfaz, desde Veias Abertas, é sua obsessão? Resposta de Galeano. Fui um péssimo estudante de história
e os museus me aborrecem. Me apaixona, isto sim, a realidade, como suas histórias secretas, suas zonas invisíveis que escondem as pequenas coisas da vida cotidiana. E isso vale para o presente e para o passado. E vale para a realidade desperta e para a realidade adormecida, ou que acontece enquanto dorme e tem sonhos e pesadelos. 0 hora. Como é possível falar da história com tanto lirismo? Se invariavelmente a história oficial trata tão mal os personagens que o Senhor retorna com poesia. Resposta de Galiano. Ela é, não sou eu. Ela, a realidade, é que me oferece uma poesia. Eu traduzo, trabalhando duro para ser digno da sua capacidade de ser bela. E encontro a mais alta beleza na lixeira da história, ali onde repousam os desdenhados, os ninguém, os que têm voz, mas não são ouvidos. Elas e eles são os que fulguram com as luzes mais deslumbrantes no ignorado arco-íris da Terra. 0 hora. A internet ajuda ou atrapalha a literatura? Resposta de Galiano. Reconheço que ajuda. Eu tinha preconceitos contra os computadores, porque suspeitava que bebiam à noite e que por isso, durante o dia, por causa da ressaca, faziam coisas incompreensíveis. A suspeita continua, mas isso não me impede de reconhecer a utilidade da internet e outras utilidades dessa máquina. É um paradoxo que alimenta o otimismo. A internet nasceu a serviço da morte, para programar as operações do Pentágono em escala mundial. E agora serve, entre outras coisas, para difundir vozes alternativas, que antes tocavam sinos de pau, e também para que se conheçam escritores que antes estavam condenados a escrever para a família. Fecha entrevista. América Latina. Problemas sociais. Em relação a questões históricas e sociais vinculadas à América Latina, merecem ser citados os trabalhos de 3 pensadores latino-americanos que produziram uma síntese dos problemas sociológicos ainda centrais na nossa realidade. Eduardo Galeano, como vimos anteriormente na entrevista, é um dos nomes fundamentais para a reflexão sobre a situação latino-americana. São também fundamentais as reflexões dos brasileiros Rui Marini, que vai de 1932 até 1997, e Josué de Castro, que vive de 1908 até 1973, um ano até marcante para o Brasil. Estes últimos, Marini e Josué de Castro, eles ilustram alguns dos pontos centrais para a análise do subdesenvolvimento e suas consequências em nosso continente. Entre as várias teses desenvolvidas por Galiano, figura principal a constatação de que a América Latina era um território de algumas formas de escravidão pelos Estados Unidos, de certa forma era escravizada pelos Estados Unidos, contribuindo para que essa nação seguisse hegemônica num cenário mundial de caráter imperialista. Assim, Galiano explica que o subdesenvolvimento não poderia ser compreendido fora da lógica geral de funcionamento do modo de produção capitalista. A posição de Josué de Castro, em seu livro Geografia da Fome, é bastante semelhante. Contemporâneo de Galiano, por sua vez, Rui Mauro Marini não separa a teoria de ação revolucionária. Analisando a dialética da dependência, escreve que o resultado do desenvolvimento capitalista seria a miséria de nossos povos. Esses pensadores, portanto, nos ensinam que um dos traços marcantes da economia dos países latino-americanos, numa perspectiva colonial e imperialista, é a de ter suas riquezas naturais, energéticas e vitais apropriadas pelos detentores hegemônicos do modo de produção, acumulação capitalista. Essa dependência e essa subordinação centradas no poder dos países hegemônicos sobre a periferia concorrem para a perda da autonomia desses mesmos países.
Os dados atuais da América Latina nos mostram o quadro de carências que a região enfrenta, bem como ilustram o terreno fértil encontrado para a continuada superexploração do trabalho no continente. Enquanto os trabalhadores nos países centrais são considerados, de forma geral, consumidores, uma vez que a produção abrange principalmente o consumo no mercado interno. Os trabalhadores dos países periféricos, como os latino-americanos, não são consumidores diretos dos bens produzidos, uma vez que o objetivo central da América Latina é produzir para exportar. Por meio das análises da economia política, Marini nos alerta para o quanto a América Latina estava vinculada a essa debilidade política, ainda que apresentasse a riqueza já mencionada por Galiano. É o quadro resultante do poder hegemônico exercido pelos países centrais ao ditar as regras internacionais das relações comerciais entre os países. Com base nas múltiplas formas criadas para a expropriação das riquezas naturais nos países periféricos, Josué de Castro, assim como Galiano e Marini, reforça o fato de que o subdesenvolvimento é resultado de um processo de desenvolvimento voltado aos países centrais. A América Latina, sem perspectiva de inserir-se na maneira soberana e autônoma em face da hegemonia dos centros, é produto dessa dinâmica global. Assim, as veias abertas que fazem com que os capitais avancem na intensificação da exploração do trabalho e na apropriação privada dos recursos naturais na América do Sul e na América Central. Chegam ao século XXI com suas marcas visíveis sobre as populações locais.